Meu nome é Maria, eu vou apresentar sobre os hormônios vegetais giberelinas para a disciplina de Fisiologia Vegetal. Vou apresentar em nome dos meus colegas Antônio Gabriel Machado e Carla Ioane Sarmento. Eu vou começar definindo um pouco o que são os hormônios vegetais. Bom, são compostos orgânicos de ocorrência natural produzidos nas plantas que, em baixas concentrações, promovem, inibem ou modificam os processos fisiológicos do vegetal, sendo esses processos o crescimento, diferenciação ou desenvolvimento. Os hormônios atuam como mensageiros químicos entre as células, os tecidos e os órgãos das plantas. Isso ocorre através dos sinais químicos, que disparam os mensageiros secundários que vão induzir respostas fisiológicas até o núcleo da célula. Mas para que isso ocorra, é necessário que tenha um estímulo mínimo, ou seja, uma concentração e balanço de hormônios vegetais na célula, assim como a presença dos receptores, para que ocorra, né, a resposta fisiológica em si. E esses hormônios vão atuar em locais bem específicos, com o objetivo de desencadear uma determinada ação. Para que a ação ocorra efetivamente, o hormônio tem que estar presente numa determinada quantidade nas células e ele deve ser reconhecido e confinado por cada grupo de células que respondem a ele, que são conhecidas como células-alvo. E também o receptor proteico dele deve atuar em alguma alteração metabólica, que se dirija à amplificação do sinal hormonal ou mensageiro que esse hormônio carrega. Agora introduzindo então o nosso tema principal, que é a giberelina. Bom, ela foi descoberta em 1926 pelo cientista japonês Kurosawa, quando ele estudava uma doença no arroz que era conhecida como doença das plantinhas loucas. E nessa doença a planta crescia em altura, mas ela não produzia grãos. E ela apresentava um aspecto não sadio, como amarelamento e folhas caídas, coisas do tipo, né? E essa doença foi descoberto que o que causava ela era uma toxina produzida pelo fungo chamado Gibberella fujikuro. E por isso, esse cientista japonês nomeou essa substância de giberelina, assim como mais 78 tipos de giberelinas que já foram isoladas quimicamente. Estudos realizados em 1935 relatam a existência da giberelina do tipo A e B. Essa descoberta foi feita, né, através da indução do crescimento de plantas sadias de arroz. Mas o grupo mais conhecido e estudado e tem aparecimento mais frequente é a giberelina do grupo A, sendo que uma pequena fração ainda desse grupo possui uma atividade biológica frequente, sendo o giberelina do tipo A1, A3, A4 e A7. As outras são consideradas precursores ou intermediários na biossíntese, podendo ainda serem compostos inativos. Apesar da produção ocorrer no mesmo local da auxina, por exemplo, o transporte da giberelina é o inverso, porque ele é apolar, ou seja, ele ocorre sem a polarização. E é feito pelo xilema, né, juntamente com o transporte de água e os minerais, e o floema, que é do ápice até a base da planta. Bom, sobre a estrutura das giberelinas. Todas são derivadas de um mesmo esqueleto, digamos assim, que é o conhecido como entogiberelina. Bom, na imagem aqui do lado a gente pode ver mais ou menos como era esse esqueleto, né? Que já sofreu algumas modificações e assim ele é apresentado agora na forma da giberelina na primeira imagem A4 e A1 e na segunda A7 e A3. Bom, elas foram nomeadas como giberelina A1, A2, A3 conforme a ordem de descoberta. Porém, o ácido giberélico foi o primeiro tipo de giberelina a ser estruturalmente caracterizado, que é a giberelina A3. E atualmente já foram identificadas 136 tipos de giberelinas diferentes a partir de plantas, fungos e bactérias. A G4 ela está presente em espécies de plantas Arabidopsis
e em alguns membros da família das cucurbitáceas. Já a gibberellina A1 é uma de distribuição mais geral, entre plantas e fungos. E a gibberellina A3, que é uma das principais, que é o ácido gibberélico, que está mais presente em fungos. Alguns processos fisiológicos estimulados pela gibberellina. Principalmente o alongamento do caule e a estimulação da divisão celular, o florescimento, né, quando em resposta a dias longos, a quebra das sementes que seriam necessárias à estratificação ou à luz para induzir a germinação. Também estimula a produção da enzima alfa-amilase na germinação de grãos de cereais para utilização em reservas de sementes. Induz a masculinidade em flores dioicas, né, que é uma expressão sexual. E também pode causar partenocárpicos, que é frutos sem sementes, no desenvolvimento do fruto. E também pode retardar a senescência em folhas e frutas cítricas. O balanço hormonal é muito importante para que ocorra um desenvolvimento vegetativo adequado. E isso é feito através da utilização de reguladores vegetais, que são moléculas sintéticas capazes de promover respostas parecidas às dos hormônios vegetais nas plantas. E é muito comum na agricultura brasileira, porque maximiza a produtividade agrícola. E como pode ser visto na imagem, a utilização desses reguladores de maneira isolada, ela não é eficiente, porque ela não promove um crescimento equilibrado das plantas. Nesse caso, nesse exemplo, são plantas de soja. E a gibberellina, de maneira isolada, ela só promoveu o estiolamento do caule e pecíolos. Então, resultou numa planta sem sustentação, o que não é o que se procura. Agora eu vou mostrar algumas aplicações agronômicas da utilização da gibberellina, através de algumas pesquisas. A primeira pesquisa foi a de ação das gibberellinas e citocininas na germinação de sementes do pessegueiro, que era focada na ação desses hormônios no processo germinativo através do controle da hidrólise do tecido de reserva para o fornecimento de energia ao embrião, promovendo o alongamento celular, fazendo com que a radícula se desenvolva através do endosperma ou tegumento. Esse era o objetivo do trabalho. E, de acordo com os resultados obtidos nesse experimento, o uso de gibberellinas e citocininas permitiu antecipar a germinação das sementes nos porta-enxertos utilizados. E o uso do tipo de citocinina BA mais a citocinina GA4+7 foi mais eficiente na indução e antecipação na germinação de sementes dos porta-enxertos. E assim como a aplicação das mesmas em sementes de pessegueiro aumentou a porcentagem e a velocidade da germinação, quando utilizadas nessas determinadas concentrações. Bom, esse terceiro exemplo é o mais interessante. Ele mostra a ação da gibberellina em sementes pré-embebidas de mamoeira. Lembrando que a pré-embebição é uma técnica muito utilizada para melhorar a emergência das sementes. Nesse trabalho, a concentração de 100 microlitros por litro, apresentada na pré-embebição da cultivar de mamoeira BRS 180 Paraguaçu, estimulou o índice de velocidade de emergência e percentagem de emergência, além de proporcionar incremento significativo no comprimento da raiz e parte aérea, assim como no acúmulo de massa seca da raiz, da parte aérea e no total das plântulas. Bom, nessa tabela ao lado, se a gente for comparar a concentração de 100 e 150 microlitros com a massa seca e o comprimento total da raiz e parte aérea, a gente pode ver que na concentração de 100 microlitros, a massa seca dobrou. E na mesma concentração, o comprimento mais que triplicou. Então, mesmo sendo uma concentração menor, né, de 100 para 150, mesmo assim obteve-se resultados melhores. Os órgãos que apresentam maior concentração de gibberellina são sementes em germinação, endosperma, frutos imaturos,
e ápices de caules e raízes. E então, por isso, esses são os órgãos que são mais prováveis, né, de ocorrerem a síntese desse grupo de reguladores que são as giberelinas. Então, aqui na imagem a gente pode ver que os principais sítios de síntese demonstrados na imagem são no meristema, nas folhas jovens, no caule jovem e na semente matura. Então, o principal papel da giberelina no crescimento vegetativo está na divisão celular, tanto na parte aérea como nas raízes, na diferenciação dos feixes vasculares de ambas, no alongamento do caule e no alongamento das raízes e no transporte dos solutos nas folhas. Como considerações finais relacionadas a esse hormônio, a gente pode dizer que a giberelina tem uma atuação imprescindível no crescimento do caule das folhas dos vegetais, regulando a altura e sendo também muito importante no desenvolvimento dos frutos, na floração e no retardamento do envelhecimento dos tecidos vegetais. E também desempenha um papel fundamental durante a germinação da semente, pois assim que a semente começa a absorver a água do meio para conseguir germinar, essa absorção já induz o embrião a produzir giberelina, que desencadeia na sua germinação e, consequentemente, o crescimento.